E o Senhor Deus chamou Adão e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eu leio: onde estás? E do nada cai a ficha: isso aqui não é Deus tentando achar alguém atrás de uma árvore. A pergunta parece simples, mas a ideia é outra. É tipo: em que estado você ficou? Em que condição você se meteu? Como se a frase puxasse um contraste doloroso de um lugar de bem, de paz e de graça para uma miséria interior que agora te faz fugir. E o mais pesado é isso: o texto dá a entender que esse onde é quase um sermão de uma palavra só. Você se enterrou num caminho de pecado e morte. E aí vem um segundo choque: Deus já sabe a resposta. Então por que perguntar? Porque a pergunta não vem para informar Deus, vem para acordar Adão. É como se fosse um convite a parar de correr e admitir: eu errei. E a leitura vai mais fundo ainda. Quando a pessoa se afasta de Deus por dentro, ela descobre uma coisa humilhante: não existe um lugar seguro para se esconder, porque o problema não é o jardim, é a alma. É quase como se a pergunta fosse: onde você consegue ficar, agora que você escolheu ficar sem Deus em você? E é aqui que eu sinto uma virada bonita. Em vez de esmagar, Deus fala. Ele se aproxima e chama pessoalmente, e isso tem um peso enorme, porque mostra uma condescendência amorosa, como quem desce ao nível do culpado para dar chance de confissão. A leitura compara com a justiça humana, juiz distante, cheio de protocolo, falando por intermediário, mas aqui é o próprio Deus chamando direto, como quem tenta arrancar uma verdade que pode salvar. Não é fraqueza, é misericórdia ativa, abrir uma porta antes da sentença. Aí Adão responde do jeito mais gente como a gente: tive medo porque estava nu e me escondi. Só que os comentários são duros com isso. Esse argumento é meio torto, como se ele dissesse: eu fiquei com vergonha do corpo, sendo que o corpo do jeito que foi criado não era um defeito. O que mudou não foi o corpo, foi a cabeça. E aí aparece um padrão muito humano: quando algo passa a me dar nojo ou vergonha, eu começo a achar que Deus também deve estar com nojo, como se eu projetasse em Deus a minha própria confusão. E tem uma leitura ainda mais alta e mais psicológica. Nu não é só sem roupa, é como se fosse nu de luz, nu de transparência, nu de proteção interior. Antes havia uma espécie de claridade e simplicidade sem máscara. Agora ele vira para o próprio ego, se fecha em si e de repente se enxerga exposto, frágil, sem nada próprio para sustentar. A vergonha vira sintoma de uma perda. Não é só o corpo, é a alma percebendo que ficou pequena. E o detalhe que me pega: Deus tinha feito até a aproximação virar aviso, como se o som da presença já fosse uma chance extra para eles se adiantarem com pedido de perdão. Mas em vez disso, Adão tenta se proteger com explicação, com desculpa, com não era bem assim, e perde a chance de confessar logo. Ainda assim Deus não explode, ele segue perguntando, dando espaço, como quem insiste em puxar a verdade à tona com paciência. É como se a cena inteira ensinasse: a primeira cura começa quando eu paro de me esconder atrás da desculpa e finalmente digo: fui eu.